E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo ótimo. Eu sou Edneia, professora de Ciências e Biologia, e hoje a gente está aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. E hoje quem está aqui comigo é o Daniel. Oi, Daniel, tudo jóia? Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar de um fenômeno muito comum e que muita gente, quando escuta falar o nome, pensa sempre para o lado negativo desse fenômeno. É um fenômeno natural, mas que tem se intensificado e a gente vai entender já já o que é. Então, nessa aula nós iremos falar sobre o efeito estufa. Essa aula foi dividida em duas, porque o tema é bem amplo, então nós vamos falar com mais clareza, com mais detalhes a respeito desse efeito que ocorre de forma natural, mas que, como eu disse, vem se intensificando cada dia que passa. Então, essa aula é dedicada ao 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula, nós trabalharemos, então, as seguintes habilidades. A de descrever o mecanismo natural do efeito estufa, ou seja, saber o que é, qual que é o seu papel fundamental para o desenvolvimento e manutenção da vida na Terra e também discutir as ações humanas responsáveis pelo aumento artificial do efeito estufa, né? Como, por exemplo, a queima dos combustíveis fósseis, o desmatamento, as queimadas e por aí vai. Então, o que é o efeito estufa? O que causa esse efeito? Para que ele existe? Qual que é a função desse efeito na atmosfera, na natureza? Então, o efeito estufa, pessoal, é um fenômeno natural, tá? Ele não pode ser visto somente como vilão. Vilão tem que ser o aquecimento global causado pelas nossas ações, principalmente. Mas sem o efeito estufa, nós não conseguiríamos manter a temperatura na Terra. Então, ele sempre existiu, não é algo novo, é algo que existe desde que o planeta foi formado. Então, o efeito estufa imagine mesmo uma estufa. Já entraram dentro de uma estufa botânica para sentir? Ela isola a temperatura lá dentro. Vamos pegar um exemplo aqui bem clássico, que eu acho que vocês vão conseguir entender bastante. Um carro. Quando a gente anda dentro do carro, eu estou andando no meu carro, deixei ele parado em um local e saí para fazer compra. Deixei ele parado sob o sol ou não, às vezes você deixa até sobre uma sombra ali. Mas aí passa um tempo, quando você retorna para esse carro, que você abre a porta, você sente até aquele ar quente vindo, né, para você. Então, ali é como se tivesse, o carro fosse o planeta Terra e os vidros do carro fosse o efeito, as camadas da atmosfera que permitem com que o efeito estufa aconteça. Então, o efeito estufa é um fenômeno que vai fazer com que a temperatura dentro da Terra consiga se manter estabilizada, né? É um fenômeno causado pela presença de alguns gases na atmosfera, principalmente o gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Esse que a gente libera na atmosfera quando a gente respira. Mas ele tem se intensificado por causa da presença desses compostos aqui, que é o clorofluorcarboneto. Hoje foi substituído pelos hidrocarbonetos, né? Porque os CFCs, que são esses clorofluorcarbonetos, eles são gases que aos poucos foram detonando a camada de ozônio e complicando, né, a função da atmosfera, principalmente do efeito estufa. Então, além desses gases, nós temos também o metano, que é liberado na decomposição de matéria orgânica, como decomposição do nosso lixo. A gente descarta muito lixo e esses lixos muitas vezes vão para o lixão, aterro sanitário, e ocorre a produção do metano. Na agropecuária também, a agropecuária tem uma culpa muito grande nisso, porque o estrume da vaca, do boi, ele libera muito metano. E essa liberação de metano tem causado ainda mais aquecimento global por causa do efeito estufa, que fica modificado então. Então, todos esses gases, né, metano, óxido nitroso, gás carbônico,
eles já estavam presentes na atmosfera, causando o efeito estufa há mais de 4 bilhões de anos. Então, isso não é algo novo, tá? Não pensem em efeito estufa como sendo algo gerado por causa do aquecimento global. Uma coisa é separada da outra, tá bom? Como que ele funciona? Como que ele acontece? Você sabe me dizer como que o efeito estufa funciona? Por que que ele consegue fazer essa camada e isolar? Por que que lá dentro do carro o vidro fez aquele isolamento e o calor que estava lá dentro não conseguiu passar para o lado de fora? Lembrando que o calor sempre vai do ambiente mais quente para o ambiente mais frio. Então, olha só, o calor, né, a energia solar, a irradiação, ela é emitida para a Terra. Então, nós vamos ter a irradiação ocorrendo. Lembrando que irradiação não tem o contato, então a gente não tem o contato com o Sol, mas os raios estão chegando, os raios ultravioletas estão chegando aqui na Terra e sendo dissipados. Só que aí, a Terra, né, o solo, ele absorve parte desse calor, vai lá para o solo. Parte desse calor vai ficar aprisionado por causa dos gases do efeito estufa. E outra parte vai ser dissipado para o meio externo, né? Para o espaço novamente. Então, a energia solar chega, ela é absorvida parte no solo, ela é refletida, parte vai ser liberada para o espaço e parte vai ser aprisionada aqui, ó, por causa dos gases do efeito estufa. Então, nós vamos ter diferentes gases causando o aprisionamento desse calor, fazendo com que ele fique aqui. Quanto maior o número desses gases, maior vai ser o efeito estufa, ou seja, vai aprisionar mais o calor. Por isso que a gente tem essa sensação de que está cada vez mais quente, a temperatura do planeta está se elevando por causa do aumento desses gases aí. Então, se não houvesse, por exemplo, o efeito estufa, a temperatura do planeta seria em torno de menos 18 graus. E nós sabemos que a temperatura média é em torno de 14, 15 graus. E quando eu falo média, pessoal, é pegando as diferentes temperaturas nos extremos. Às vezes lá nos polos fazendo menos 70 e aqui fazendo 40 graus. Então a gente pega todo o planeta e faz uma média global da temperatura. E aí nós vamos ter em torno aí de 15 graus, ok? Mas com a intervenção humana, o fenômeno está aumentando e aí deixa o nosso planeta cada vez mais quente. Eu preparei para vocês uma prática, uma experiência que não dava para eu fazer aqui no estúdio, é uma experiência um pouco mais longa, demanda tempo. Então eu preparei para vocês uma experiência e para isso eu utilizei. Para fazer esse experimento é muito simples, é só para mostrar como que funciona o efeito estufa. Então, eu utilizei filme plástico, papel alumínio, uma luminária, 2 copos ou béqueres de cerca de 150 ml com água, caixa de sapato, uma tesoura e termômetro. E aí, nós vamos ver então um vídeo agora que vai mostrar para vocês como que funciona esse experimento e qual que é o efeito causado pelo efeito estufa, ok? Vamos então para a prática. Para esse experimento de efeito estufa, nós precisaremos de uma caixa de papelão, pode ser uma caixa de sapato, papel filme, papel alumínio, uma fita adesiva, 2 copos com água, termômetro, uma tesoura e uma luminária, de preferência com uma lâmpada incandescente para emitir ainda mais calor. Inicialmente, nós iremos então forrar essa caixa de papelão com papel alumínio. Eu já deixei o material cortado para facilitar para a gente. Então, eu vou forrar essa caixa com papel alumínio, que irá então fazer o papel do solo, né, absorvendo o calor. Nós iremos colocar um copo de água dentro dessa caixa e selá-la com um papel filme, papel plástico filme comum. Então, vamos selar essa caixa. Agora eu vou ligar essa lâmpada para que ela faça o papel do sol, aquecendo a água
que está lá dentro da caixa. Daqui a um tempinho a gente volta para verificar a temperatura dessa água. Bom, pessoal, voltamos então agora após meia hora. Vamos retirar o plástico filme e verificar a temperatura da água da caixa, que está dentro da caixa. Essa água é a água que estava lá dentro da caixa e essa aqui é que estava em temperatura ambiente. Vou ligar o termômetro. Esse termômetro, pessoal, é um termômetro digital comum. Ele não mede temperaturas abaixo de 32 graus. Então, como a água estava a temperatura ambiente, nós não vamos conseguir a medição da temperatura, mas gira em torno de 23 graus, ok? Como vocês podem ver aqui, não dá pra gente verificar a temperatura. Agora eu vou colocar na água que estava dentro da caixa. A temperatura tá subindo, vou esperar ele apitar, para vocês verem aqui, ó. Temperatura de 38,9, quase 39 graus. Temperatura que alcançou dentro da caixa. Bom, pessoal, então após ver o vídeo, vamos fazer algumas perguntinhas aqui e ver se vocês conseguiram entender como que funciona esse efeito estufa. Então, por que os dois copos, né, estavam com a mesma quantidade de água? E o que aconteceu, né, com a água depois de 20, 30 minutos? No caso do meu experimento, eu gastei em cerca de 30 minutos para medir a temperatura dessa água. Então, vocês conseguiram visualizar? A quantidade de água é a mesma porque eu precisava saber a temperatura e para isso não poderia ter alteração de quantidade de água, tinha que ser a mesma, tanto para dentro da caixa quanto para fora da caixa, senão a gente ia ter talvez uma diferença devido à quantidade. E o que aconteceu após 20 minutos? Após 20 minutos nós tivemos o aumento da temperatura da água que estava dentro da caixa, né? Ou seja, a caixa que foi utilizada para imitar, né, similar o efeito estufa, foi então a causadora, né, do aumento da temperatura. A água que estava fora da caixa manteve a temperatura normal. Então, por que a caixa foi coberta com papel filme? Falei para vocês no vídeo, o papel filme forma como se fosse uma camada atmosférica, é como se ele estivesse simulando, né, a camada atmosférica formada pelos gases. O raio solar consegue penetrar, ele entra, mas ele vai dissipar. Já se eu tivesse coberto aquela caixa com um isolante, os raios não penetrariam dentro da caixa como penetrou com o filme plástico. E então, a luz consegue passar, deixa o calor ser absorvido e ele vai poder dissipar também, e a luz consegue ultrapassar o papel filme. Se eu tivesse usado, por exemplo, uma tampa, a tampa de papelão da caixa, eu não conseguiria fazer essa alteração da temperatura, né? Então, o papel plástico, ele permite que internamente na caixa a gente consiga ter o aumento da temperatura, né? Aquecendo o ar que está ali presente. Por esse motivo, a água que está dentro da caixa vai ficar com a temperatura elevada, enquanto a água que estava do lado de fora permanece com temperatura ambiente, né? Em torno ali de 23 graus. E o papel alumínio? O que o papel alumínio tem a ver com isso? Por que ele estava ali presente? Qual que é o papel dele? O papel alumínio, ele serviu nesse experimento como se fosse o solo. Lembra que eu mostrei lá na imagem anterior, no início da nossa aula, que o solo, ele absorve o calor emitido pelos raios solares? Então, o papel alumínio ali fez o papel do solo. É como se ele estivesse absorvendo o calor que está vindo do sol. E a luminária fez o papel do sol, emitindo, né, o calor, simulando o calor que é emitido pelos raios solares. Bom,
Quais são as causas, né, do aumento do efeito estufa? Então, nós temos várias causas. Como eu falei para vocês, eu não quero que vocês vejam o efeito estufa como sendo algo negativo. Ele não é. O problema todo está nas nossas ações. As coisas que temos feito, as consequências que isso tem gerado para a natureza, para o meio externo. Então, as nossas ações, né, a utilização de combustíveis fósseis, né, que é a queima do carvão, a queima de carbono, faz com que gere um aumento muito grande do CO2, que é o dióxido de carbono. E aí o que acontece? Os raios solares, eles entram dentro da Terra, mas eles ficam ali aprisionados por causa dos gases que estão em maior concentração na atmosfera. O calor não consegue ser dissipado da forma correta para o meio externo, para o espaço. Então, isso vem agravando cada dia que passa com essas nossas ações. Como eu falei para vocês, a agropecuária também é uma grande causadora do aumento dos gases do efeito estufa no planeta Terra devido à emissão do gás metano, que é outro gás composto aí do efeito estufa. Outra ação que o ser humano tem utilizado e causando o aquecimento global, alterando aí o efeito estufa, que é um efeito natural, são as queimadas, né? Para limpeza de solos, em agricultura, as enormes criações de gado, como eu falei para vocês, que emitem muito CO2 e também metano. Isso, gente, em grandes proporções. Eu não estou falando aqui de quantidades pequenas. Isso, a soma disso, sim, vai gerar uma consequência maior. Mas as quantidades pequenas não vai gerar em si consequências tão drásticas para o planeta. Mas as grandes criações, né, vão ter consequências muito mais drásticas. Além disso, nós vamos ter as grandes indústrias com emissão de gases na atmosfera, com a utilização sem a utilização, de filtros, né? As grandes chaminés devem ter filtros, e esses filtros filtrarem parte dos gases que são emitidos, então, para o meio externo. Então, quando a gente utiliza esses filtros, você não permite com que esses gases sejam dissipados, aumentando sua concentração na atmosfera, provocando, então, o aquecimento global. A gente consegue diminuir. Então, são ações antrópicas, ou seja, ações provocadas e feitas, né, por nós, seres humanos, principalmente com a Revolução Industrial. Isso tem se intensificado e nós vamos aumentando a temperatura da Terra devido a esses acontecimentos, a essas atitudes e ações que a gente tem tomado. Então, a temperatura vem aumentando, com isso as geleiras estão diminuindo, estão derretendo, nós vamos ter vários tipos de consequências que a gente vai ver em mais detalhes na nossa próxima aula, causadas devido ao aquecimento do planeta Terra. Então, pensem com relação às nossas atitudes, às nossas ações, quais são as ações que a gente consegue diminuir. Às vezes, não andar de carro, utilizar uma bicicleta, fazer o uso, né, correto do terreno, não queimar a vegetação local, emitindo assim gases para a camada da atmosfera e outras camadas que vão ser prejudicadas devido a essas ações, a gente consegue então controlar em pequenas quantidades a emissão de lixo, né? Diminuir a quantidade de lixo que a gente libera ao longo da nossa vida. Então, com relação ao que é
o efeito estufa, como ele acontece, eu espero que vocês tenham aprendido e entendido como ele funciona. Na nossa próxima aula, a gente vai ver a ligação do efeito estufa com o aquecimento global. Vamos ver em detalhes quais são esses gases e tudo aquilo que compõe. Então, na aula de hoje, né, nós deixamos as referências para vocês, caso vocês queiram ou tenham alguma dúvida com relação a essa matéria. Deixo aqui um abraço para vocês, muito obrigada pela companhia e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!